Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, advogado, proprietário do BGI Advogados Associados. Hoje nós faremos, um pequeno panorama daquilo que vem a ser a evolução do direito bancário no sistema legislativo brasileiro. Antes de a gente começar, ou melhor, já começando, a gente tem que fazer um pequeno salto na história, mais precisamente no ano de 1808, quando da fundação do Banco do Brasil. Naquela época, dada a necessidade de, vamos dizer assim, de fluidez do crédito, abriu-se o Banco do Brasil de modo a permitir que os cidadãos do período pudessem fazer, tomar e pegar dinheiro numa instituição financeira. Naquela época, vamos dizer assim, anexa ao Poder Executivo Nacional. Em seguida, ao longo do século XX, a gente teve vários saltos, ou melhor, o maior salto no que tange a legislação bancária no Brasil. Haja vista que foi naquele período, do século XX, que tivemos, por exemplo, a consolidação do Código de Defesa do Consumidor, tivemos a consolidação do Plano Real, tivemos a criação do Sistema Financeiro Nacional e, consequentemente, também do Banco Central do Brasil. Tivemos uma reforma do sistema financeiro que aconteceu logo depois, em 2015. Antes de 1808, havia-se uma gigantesca dificuldade na questão de fluidez ou repasse de crédito, que dariam um impulso para a economia nacional. Depois da criação do Banco do Brasil, em seguida houve a necessidade de criação de legislação específica para que então houvesse um maior direcionamento ou pelo menos uma forma concreta de se pleitear determinadas situações. Ou seja, saímos do absoluto zero, quase, zero, de 1808, para no século XX, quase 200 anos depois, pouco menos de 200 anos depois, 150, a gente tem um salto no que tange a renovação legislativa. Depois desse salto, a gente cada vez mais tem avançado com uma maior voracidade no que tange a evolução do sistema financeiro nacional. Haja vista que, mais recentemente, com o advento, por exemplo, da tecnologia de integração, os bancos estão propondo aquilo que a gente chama de Open Banking, onde a gente tratou no vídeo anterior, que seriam basicamente a conexão de dados entre todas aquelas instituições financeiras. Então, o que acontece? Saímos de um monopólio, quase monopólio, do Banco do Brasil, para 150, 170 anos depois, 200 anos depois, a gente ter aí um sistema todo integrado de financeiro, permitindo não só a abertura de crédito com uma maior facilidade, agilidade, como também uma disposição ou criação de novos produtos que podem e devem vir fazer, impulsionar a economia como um todo. Obviamente, como toda situação, como toda boa inovação, existem várias lacunas que agora precisamos tratar, tais como a Lei Geral de Proteção de Dados. Haja vista que um dos melhores ou maiores, mais lucrativos ativos da atualidade são os dados. A gente cada vez mais está sujeito a ter os nossos dados comercializados. O que ele consome, como ele consome, qual a faixa de renda. Então, hoje com o Internet Banking, nós temos a disposição de que temos um meio muito avançado para impulsionar a nossa economia. Todavia, abrimos, não querendo ou não, de uma certa parte da nossa privacidade. A situação é essa que, assim, as pessoas acham que é de hoje, mas só que a privacidade já está sendo vilipendiada há muito tempo e é somente por agora que houve-se o real intuito de estar resguardando essa questão de proteção de dados. Tanto é que houve a questão da LGPD. Então, veja, saímos do absoluto zero, um quase monopólio do Brasil, passamos para uma regulamentação mais firme, por meio da criação do Sistema Financeiro Nacional e do próprio Banco Central do Brasil. Em seguida, também a legislação específica, como o Código de Defesa do Consumidor, Lei de Usura, e mais recentemente a questão do Sistema Open Banking, onde estamos fazendo a regulamentação das transações de dados entre as próprias instituições financeiras, haja vista, a já mencionado aqui, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente, esse é um pequeno contexto da história do sistema financeiro, ou melhor, do direito bancário no Brasil.
E vamos aguardar os próximos capítulos para ver como essa questão de Internet Banking, a LGPD agora, né? Também mais recentemente, dia 12 de maio, mais recentemente, a inteligência artificial. Por isso, a gente fica por aqui. Um abraço, até mais. Tchau.